Opa, meu amigo, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Tô lhe ouvindo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. E já uma boa noite a todos que estão aí adentrando a live. Sejam bem-vindos. Bruno entrou agora. Boa noite, Bruno. Boa noite. Opa, boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Jailson. Boa noite, Klaus. Boa noite, amigo. Bacana. Luiz Sátiro entrando Só aqui. Luiz entra. Olha Boa aí. noite, como estão? Boa noite, Luiz. Tudo bem com todos? Tudo bem? Boa noite. Sim, sim. E aí, Bacana. beleza mesmo? Massa. Um pouco ansioso ali, cara. Eu espero. Cara, eu também tô um pouco ansioso. Eu não sou de ficar assim, não. Acho que é porque já faz algum tempo. Cara, eu acho Pode ser que que sim. é bom essas sensações, assim, essas coisas, né? Eu acho que é importante e a gente experimentar, né? Tudo na vida. Sim. Bem legal mesmo. E quem gostaria de começar? Acho que a gente poderia falar um pouco, cada um falar um pouco, né, de forma bem breve mesmo, sobre os trabalhos. Depois a gente iria alternando, né, alguns poemas, conversando sobre poesia, né? Certeza. Quem Pessoal, vocês gostaria de estão me ouvindo começar? bacana? Sim, eu tô ouvindo. Beleza. Sátiro, meu amigo, você poderia começar? Pode ser, pode ser. Primeiramente, boa noite, né? Eu gostaria muito de agradecer ao convite, né? Essa ponte, né? Que o Bruno tem feito, né? Eu conheci o Klaus, conheci a galera de Parnaíba através do Bruno. Então, eu só tenho a agradecer. Eu acho importante a gente demonstrar isso, né? Essa gratidão, né, em relação a essa possibilidade de manter esses links, né? Manter contato com outros escritores, né? Porque, afinal de contas, querendo ou não, a gente passa por coisas parecidas, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? Cada um vivencia as coisas do seu jeito, né? Mas eu penso que a gente experimenta coisas parecidas mesmo, tá certo? Então, ter essa oportunidade de conversar, né, com outros escritores, né, com outros poetas, né, a galera que também está nessa labuta, né, que não é fácil, né, é, vender livro, né, vamos dizer assim, eu acho que a coisa é essa. Não é fácil, né, eu acho que muito menos de poesia, né, porque aqui querendo ou não, eu acho que a galera ainda está, né, nessa coisa de conhecer, né? Eu acho que se o poeta ele se ou se o escritor ele se abre, né, para chegar aos leitores, essas pontes são importantes, né? Eu acho que é isso. E com relação a mim, né, para os ouvintes, né? Eu me chamo Luiz Sátiro do Nascimento, sou poeta, escritor, né? Estou sempre me construindo, é por isso que eu gosto de dizer que eu sou um poeta em constante processo de autoformação, né? Então eu tento me manter nesse processo de eterno aprendizado, né? Eu acho que quando a gente se abre para isso, né? Você endurece menos, né? Nós não somos pedras, né? A gente está todo tempo aprendendo, né? Eu acho que até a morte, né? Até o dia que a gente deixar de existir, a gente tá nesse processo, né? E eu sou poeta, escritor daqui da cidade de Teresina e escrevo desde ali por volta de 2009, 2010. De lá para cá, eu venho nesse processo vamos dizer assim, de desenvolvimento, né, dessa, dessa escrita. E de lá para cá também eu lancei algumas coisas, né? Eu comecei com um blog ali por volta de 2012. Esse blog
Ele tá perdido ali. Né? E o engraçado é que o blog tem o mesmo título do livro, né, que eu lancei recentemente, né, Sentimento Posto. Por volta de 2018, 2019, eu participei de uma antologia nacional, que é essa daqui. Foi um concurso, né, da Vivara Editora, né, eu fiquei na 4ª colocação, né, menção honrosa e tal, e isso serviu para me dar a credibilidade em relação a mim mesmo, né, começar a acreditar em mim mesmo como escritor, como poeta, né, então, vamos dizer que isso aqui foi uma das etapas do ponto de partida da coisa toda, né. Participei de algumas antologias, né, duas de Parnaíba, né, o Cláudio e o colega Jailson aí, que é da cidade, né, daqui o Balaio Elétrico, né, e recentemente lancei meu livro, né, meu primeiro livro, né, o Sentimento Posto, tá aí, né, quem tiver curiosidade depois me procura, nas minhas redes sociais eu estou sempre mostrando, né, alguma coisa, eu estou sempre mostrando alguns vídeos, né, recitando alguns poemas, né, e tá aí, né, eu acho que isso resume a coisa toda. E para começar, eu acho que eu vou começar com um poema que foi esse, que foi publicado nessa antologia, né, antologia nacional, né, que eu fiquei em 4º lugar, que é De um Momento na Tia do Café. Ele é um poema que trata, né, de algumas questões, eu acredito que vocês entendam, né, e sem spoiler, né, vamos lá. De um Momento na Tia do Café. Em corredores e passarelas térreas que levam às salas de obrigações cívicas, uma menina desfila com sua face férrea, vendo a hora típica liberdade máxima de um short que veste a suficiência das nádegas. Outrora, concentrada em pensamentos típicos, um senhor segura sua reação violentamente íntimo, preso à sua paz de espírito pároco, maquiada em seu uniforme de agente público, uma paz que se opõe ao seu olhar crítico. Machismo, elegância paterna, canta Luiz Melodia no fone de ouvido, enquanto ouço para quietar. Valeu, gostei das imagens assim de tu trabalhou como se fosse um encadeamento cinematográfico, né, cara? Sim, massa. Não estou ouvindo vocês. Eu tô dizendo, eu acho que deve ser o teu retorno. Sátiro. Vê se tu coloca um fone, né? Isso. Eu até ia recomendar mesmo. Eu teria um fone aí pra colocar? Será que ele tá ouvindo? Coisas de internet, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá me ouvindo? Acho que ele não está ouvindo, é por isso. Tomara que ele veja aqui. Deixa eu ver se ele Pessoal, vocês me ouvem? Desculpa. Sim. Eu ouço. Eu não estou ouvindo vocês, eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Pedir para ele sair e entrar novamente. Eu não lembro de ter mexido em nada aqui. Eu vou botar no computador aqui, aí eu ouço vocês pelo computador, é o jeito. Espera aí. Pode continuar aí, pessoal, fica à vontade aí. Então, deixa eu ver. A gente pode ir adiantando enquanto ele coloca. Jailson, meu amigo, você poderia comentar um pouco sobre você? De já uma boa noite a todos, Bruno Baker, Luiz Sátiro.
Obrigado. E o Klaus, obrigado pelo convite, aos demais. O meu nome é Jailson, eu tenho 24 anos de idade. Boa noite a todos, tudo bem? Quem é Luiz Tarde? E o Klaus, obrigado pelo convite, aos demais. Peraí, deixa eu... Tem só um probleminha porque tá dando retorno lá e fica... O meu nome é Jailson, eu tenho 24 anos de idade. Tente sair da live, que eu acho que dá certo. Deixa eu ver se ele... Eu acho que é no meu, pessoal. É porque eu tô tentando... Eu não vindo por esse aqui. Deixa eu ver se ele vai ouvir. Como é, Klaus? Para você sair da live e retornar já com fone de ouvido que dá certo. Eu vou sair, pessoal, e vou entrar de novo, tá bom? Para ver se acontece. Fone. Eu posso continuar, Klaus, ou a gente espera ele entrar novamente? Vamos esperar só ele... Ah, pronto, então. Deixa eu ver aqui. Minha gente, peço desculpas a todos, né? É uma coisa que acontece, né? Infelizmente é um problema que acontece em lives, né? Mas eu acho que você pode, é isso. Que aí qualquer coisa, na hora que ele entrar aqui, eu já coloco para ele entrar. Pronto, então. Então, Djalma, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. O meu nome é Jailson, tenho 24 anos e moro aqui em Parnaíba já há quase 8 anos. E aqui foi que efetivamente eu consegui divulgar o meu trabalho literário. Eu escrevo desde o ano de 2009, desde ali do começo da adolescência, ali pelos meus 12, 13 anos de idade. E de lá para cá tenho escrito algumas coisas, principalmente poemas, mas também tenho me aventurado pela crônica, pelo conto, por outros gêneros textuais, até mesmo para conseguir ampliar esse leque de possibilidades. Eu acho que é muito importante essa iniciativa que a gente está tendo aqui, porque a gente está conseguindo congregar duas cidades, as mais importantes do Piauí, né, Teresina e Parnaíba, cada uma com 2 representantes aqui. Isso só mostra o quanto que a literatura está procurando ampliar os horizontes, né, tirar esses antigos entraves que existem aí entre as cidades, entre os escritores, e poder divulgar o trabalho. A gente hoje está num período assim de isolamento em que a gente não está se encontrando muito presencialmente, mas isso abriu possibilidades para que a gente possa, por exemplo, se reunir num grupo de WhatsApp, conversar sobre poesia, publicar uma obra à distância e poder estar divulgando esse trabalho. Então eu tenho participado aqui em Parnaíba, comecei com o Piauí em 2016, né, foi meu primeiro poema publicado de forma escrita, eu já publicava antes no Facebook, e de lá consegui passar para o Piauí. Participei da coletânea Versania, que o meu amigo Klaus organizou, com poetas iniciantes do Piauí, reuniu todos em uma obra e publicou Versania em 2017. Também participei da segunda edição, que foi em 2018. Participei também, estou participando da coleção Entre Gerações, que é uma reunião da velha e da nova geração literária daqui de Parnaíba também, que a gente já publicou contos em 2019, poemas em 2020 e agora, nesse momento, a gente está publicando Crônicas Entre Gerações, uma trilogia aí de privilegiando os três gêneros textuais. E, para além disso, tenho publicado de forma esporádica no portal Chapausada, que é um portal de cultura e literatura daqui do município de Chaíba, aqui no Ceará, com o meu amigo Marcelo Silva.
Tenho publicado também na plataforma Escrever Sem Fronteiras, que é do Sesc Piauí, plataforma de divulgação da literatura como um todo, da cultura. E também publiquei na coletânea Asa Besta, A Cabeça que Voa, que é uma coletânea a nível nacional publicada pela editora Cortesi em 2019. E temos mais alguns movimentos, mas a gente vai falando aos poucos e, em resumo, seria isso. Show. E um poema pra gente? Você tem um Maravilha, preparado aí? tenho sim. Preparei aqui um pra gente começar já. Gastamos a vida com o preço abusivo da carne, na longa fila da sopa, no custo caro da solidão. O carro anda queimando a gasolina e com ela o salário, o ar, a natureza, mata inclusive os guarás, inocentes em sua própria vida. Mata até o menino sujo, atropelado, que estava pedindo pão. Na vitrine da grife, já fechada porque é noite, vejo o luxo das roupas, inalcançáveis pelo preço, feitas pela mãe do menino morto. Então penso, dignidade é isso, é artigo de luxo. Bem naturalista. Massa. Gostei. Pessoal, Muito bom. vocês Muito conseguem bom. ver o... Mas Não, tá tendo ruído, né? tá tendo um ruído. E nós estamos lhe ouvindo direito agora. Eu vou sem fone mesmo. Mas agora vocês estão Tá. me ouvindo, né? Pronto, Estamos agora sim. eu ouço vocês, agora tá ok. Pode. Maravilha. Maravilha. Bruno, você fala. Oi, Vamos fazer o seguinte, Klaus. Como tinha dado o problema aí com o Luiz, aí o Luiz pode recitar, depois eu posso falar. Pode ser? Pode. Pode sim. Tá, obrigado. Me pegou Na hora. que eu fiz no estúdio. Bora lá. Bora lá. Eu posso recitar mais um poema do Sentimento Posto, né? Eu havia pensado num poema que um poema bem legal, né? Sinceramente, eu gosto. Guarda isso que eu vou procurar aqui, tá? O livro ele não é tão grande, não, mas... Aqui. Bora lá. Eu sei ele um pouco de cabeça. Achei aqui, peraí. Página 98. Esse poema é um poema que eu já mostrei ele em outra ocasião, né? Tanto nos vídeos que eu mostro aqui. Ele chama-se Resignado. E ele diz assim: respeito a tua opinião, mas pouco me importa se você respeita qualquer opinião. Joguei fora, depois de muito vômito, a substância quase liquefeita do que me foram os modos. Por isso, eu não recebo mais convites. Não participo de mais nada. Só guardo sereno uns poucos ouvintes. Aliás, até que eu recebo convite, mas veja só o nível. Compor equipe de venda direta, me disse a pessoa. Ótima oportunidade. Inclui marketing multinível. Daí eu ter que ser empreendedor. Daí eu senti como que depois de ter quebradas as pernas, me invadi uma vontade alienígena de querer ser corredor. Reitero, impera aqui certa opacidade modal, efeito do tempo que me faz agora um mero pária entre o bem e o mal. Aceito tudo isso de mau grado, mas me farto como se houvesse recebido à mesa a receita pronta do melhor dos pratos. Já você, que engole fracassos e faz festim, desejo sorte e até bato palmas, mas peço desculpas. Não encontro formas de também ser assim. Valeu. Obrigado. Massa. Massa, viu? Brunão,
Aí agora eu vou tocar aqui no assunto. Eu havia pedido para o Luiz ler mais um poema, né? Porque eu estava terminando de fazer um poema inédito aqui. Ah, massa. E aí, porque é o seguinte, hoje eu vou quebrar o protocolo, porque eu só vou ler poemas inéditos assim que eu fiz hoje. Legal. Beleza. Legal. Tá bom? Me chamo Bruno Baker, eu tenho esse Instagram que eu divulgo os meus livros, né, da minha coleção pessoal. Gosto de artes plásticas, música, cultura, assim, é algo muito primordial na minha vida. Tenho 7 livros publicados pela plataforma digital Clube de Autores, com não vou nem dizer curadoria, né? Mas com a fé do Francisco Gomes, né? Que foi uma das poucas pessoas assim que acreditou em mim como poeta. E aí eu estou terminando agora meu 8º livro e divulgo também um acervo Arnaldo Albuquerque, que é um importante acervo cultural para a historiografia da contracultura em Teresina. E aí colaboro de vez em quando, para o Piaguí, né? Aí na hora que disser que eu posso ler o poema, eu leio. Posso? Pode sim. Mas com certeza. Não tem título, né? Meu coração sofre vaias e não há dobraduras. O sol toca à noite, entre sonambulismos e risadas desdentadas. Meus dedos acrescentam mau cheiro ao cotidiano. Beijei o ébrio milênio. Aqui estou como um saco vazio. E é isso. Massa. Show, meu amigo. E obrigado. Valeu. E obrigado por ter compartilhado aí o poema inédito, né? Saiu do forno agorinha, né? Muito bom. Agorinha. Muito bom, viu? E, gente, é o seguinte. Obrigado. Eu venho, né? Sou Cláudio Arline, tenho 40 anos. Eu venho de uma geração que eu mesmo, o Jailson sabe, né? Eu chamo de geração fantasma, né? Que é essa geração começou a escrever na década de 90 aqui em Parnaíba. Por que eu chamo de geração fantasma? Porque antes de 90, até começo de 90, a gente tinha, por exemplo, o Jornal Inovação e outros jornais culturais, né? Alguns com cunho cultural político, outros não. Mas o fato é que nós tínhamos essa geração que até hoje está aí com poetas ocupando as academias, né? Até a Academia Piauiense também, e grandes nomes aí que publicam obras quase que todo ano. E hoje em dia a gente tem essa geração que está bem atuante, não só em Parnaíba, mas no Piauí, no Brasil, né? Utilizando da internet, utilizando dos grupos, como a gente aqui, né? Utilizando do Instagram para poder mostrar. E a minha geração, né, ficou aí no meio entre essa geração mais nova e a geração mais antiga, falando em termos de Parnaíba, né? E no começo a gente não tinha, porque não existia a questão da internet, né? E para publicar o poema era complicado. Não tinha um jornal cultural, né? Não estava tendo jornal cultural aqui. Então a gente tinha que fazer, eu fabricava encadernados todo ano, com poemas que eu ia selecionando e dinheirinho e conseguia, né, imprimir e entregar para amigos. Isso aí entre 1999 já na época, no final da faculdade, no contexto bem Tá falhando, ó. Falhou? Já no contexto melhor, eu consegui lançar meu livro, 2004, e de lá para cá, né, a gente vem, né, eu venho batalhando, acabei em 2007, junto com mais 2 amigos e sócios, a gente fundou o Piaguí, que vem aí há quase 14 anos, concedendo espaço
Espaço esse que eu e quem tem a minha idade, né, começou a escrever, não teve. Né, e a gente criou o jornal também para isso, para conceder esse espaço. A gente vem, graças a Deus, conseguindo. E daí a gente foi conhecendo, né, eu fui conhecendo muitos poetas incríveis, muita gente boa, não só da poesia, da escrita em geral, das artes, através do jornal, né, e outros. Então, assim, para resumir, para não me alongar muito, né, mais ou menos isso, né. Eu tinha um sonho de lançar um livro, de publicar um livro, e estão me ouvindo agora direitinho? Dá para me ouvir? Sim. Pois é, eu tinha o sonho de publicar um livro quando era mais novo, e nunca imaginei que chegaria hoje e poderia dizer, não publiquei só apenas um livro, né? Publiquei mais de um, né? E ainda tive a oportunidade de organizar algumas coletâneas e principalmente tive a oportunidade de conhecer muitos autores geniais, né? De várias gerações, inclusive, né? Vocês três estão aqui comigo, né? Luiz Sátiro, infelizmente, eu acho que teve um problema aí, acho que já ele volta. Deixa eu apertar aqui para ele voltar. Há tempo dele ouvir aqui o meu poema. Deixa eu ver ele voltando aqui. Tá aí. E aí, meu amigo? Saído porque tinha Eu falhado de novo, eu não estava ouvindo poema vocês. Que não faz tempo. Eu acho que foi um dos últimos que eu fiz. E que fala... Hã? Foi um dos últimos que eu fiz e que fala de um probleminha que acontece nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, né, que no Piauí Poético, no grupo do Piauí Poético, nem acontece muito, mas acontece em outros lugares, em outros grupos, grupos esses que acabei de falar, são muito bons para a gente conhecer os autores, para interagir, para aprender um com o outro, para realizar obras, realizar eventos, mas tem um problema, às vezes, da gente colocar o nosso poema, né? E devido a ter vários membros, cada um vai colocando um poema, e o poema da gente é soterrado. Né? A gente coloca um poema e acaba que, às vezes, se você não der sorte, outros entram e colocam também, vão colocando imagens, e o seu poema fica lá esquecido, ninguém vê, e às vezes você tem que colocar de novo, né? Aí o pessoal vê e tudo mais. Então se chama In Poemoriam. Sepultaram o meu poema. Não mais está entre nós. Soterrado que foi, lamento. Debaixo de 1000 caracteres, de outros muitos assuntos, nem piores e nem melhores. Palavras, fotos, elogios, tantos. Sepultaram o meu poema. Agora há pouco respirava, mas a vida em internet corre, ingrata. Nem bem agradece. A alma do poeta é que padece. Vendo a sua cria evaporar, vem outro que toma o lugar. Sepultar o meu poema, fica difícil até de protestar. É que me encontro no dilema entre o coexistir e o reclamar, no que geralmente me calo, mas ao dia de encarar os medos e o desabafo escorrer pelos dedos. Sepultaram o meu poema, porém das cinzas construí este aqui. Valeu, cara. Obrigado. Como um todo, né? Sempre, Daqui a pouco. Cirúrgico. Cláudio sempre precisa e cirúrgico. Bom. Obrigado. E daqui a pouco Ficou sem jeito. Tem um poema que eu acho que vocês vão gostar, mas principalmente o meu amigo Bruno Baker vai gostar. É um poema que Adoro. Tem 20 anos e eu lembrei dele aqui devido principalmente ao Bruno. Aquela próxima eu recito, viu, Bruno? Porra.
Na hora, cara, pode crer. E agora na ordem, o Luiz Sátiro. o Sátiro. Sou eu. Poxa, cara, teve esses probleminhas técnicos, mas faz parte, né, pessoal? Bora lá. Eu vou mostrar um poema para o pessoal, para vocês e para os ouvintes. É um poema, vamos dizer que ele é relativamente novo, né? Eu já mostrei ele nas minhas redes sociais. E ele é um poema que ele fala um pouco sobre a forma como nós estamos. Eu digo nós no geral, no que se refere a essa questão política, nessa questão de às vezes, a gente ter que brigar com outras pessoas com relação às vezes, a posições políticas, a visões sobre como as coisas devem ser, né? E no final das contas, fica aquela impressão de que, na verdade, ninguém está certo, ninguém está errado, ninguém, na verdade, nem está do lado, nem está do outro. A gente, na verdade, está todo mundo no mesmo barco, só que às vezes a gente não se reconhece dessa maneira, né? O nome desse poema é Essa Desconfiança, Essa Desesperança. E o poema diz assim: essa desconfiança é o reflexo que faz o vulto no espelho sobre a luz da chama de uma vela acesa num quarto de uma casa sem energia elétrica, rir-se do seu próprio destino. Essa desesperança é nada mais que a esperança de esperar pacientemente e notar que nada depende somente da gente. Converte-se o dito sentimento, manifesta-o em ressentimento. Essa desconfiança é o medo pungente, o ardor crescente que faz toda a gente que acende experienciar a crise e a queda. O que para a maioria, entre mentes, é como quem simplesmente respira. Esse desespero é o herdeiro concupiscente que tem medo de perder aquilo que ele sente possuir, mas que, mormente, é o que o possui até os dentes. Ademais, é incrível como faz diferença para a gente um prefixo inocente no sentido sentimento expresso através de uma única palavra. Valeu, cara. Massa. Jailson. Pronto, vou já que, engraçado, o poema do Sátiro tem muito do Augusto dos Anjos, né? Não na questão da linguagem, que a linguagem dele era muito mais, usava muito termos técnicos, científicos, mas pela brincadeira com o final das palavras, né? Que o Augusto tinha muito isso, era muito musical, era um poema muito encadeado, as palavras, você ia vendo ali um padrão específico, é muito interessante essa brincadeira. Obrigado, assim, pela observação, colega, porque quando a gente escreve, né, fazendo aqui uma observação, quando a gente escreve, parece que a gente meio que vai sendo levado, né? A gente não mesmo que a gente tenha aquela intenção, né, de fazer algo para ficar de um jeito, né, ou de um outro, né, no final das contas, o todo que fica, né, o resultado final, ele é um inesperado, né? Eu também gosto desse poema, né? É um poema que possivelmente ele vai estar no terceiro livro, né? O primeiro foi lançado, o segundo já está pronto, o terceiro está em construção, né? Fé em Deus, né? Vai depender muito das condições, claro. E eu fico feliz com o seu comentário, brother. Muito obrigado mesmo pela observação. Não, tranquilo, por nada. Eu separei um poeminha aqui para recitar. O nome do poema é Profuso, né? Um dos poucos poemas em que eu coloco o nome, porque eu sou péssimo em colocar nome em poema, enfim, não me ocupo tanto com isso. Os meus dedos perfuram a carne lânguida das garças, deturpam a cálida música das cabaças, procuram o doce som das margaridas. Os meus dedos tocam o desejo secreto das flores, seduzem o visgo matinal do gozo, abatem a casta celular da matéria. Os meus dedos são o aporte da lucidez que quero. Buscam o caminho da pureza virginal que penso. São a profusão quimérica do fim. Show.
Massa. Valeu, cara. Muito bom, viu? Seu Bruno? Um outro poema inédito aqui. Famílias sangrando, fatos impressionistas, os cadáveres insalváveis, o barco à deriva do sol poente. Terminou. Massa, massa. Show, viu, meu amigo? É aquela coisa. Eu acho que a poesia, como você estava falando, Bruno, eu assisti um pouco daqueles cortes do programa que você participou. E foi muito interessante, né? Eu já tinha ouvido você falar, mas no programa você falou até de uma forma, né, assim, bem mais completa, sobre a questão da poesia, né? A poesia não ter não existia uma regra, não existia essa coisa de você, de repente, abrir uma aula para tentar ensinar o sujeito a ser poeta, né? Isso, né, acaba não existindo muito, né? Então é basicamente isso. E também assim, o poema, ele não é obrigado a obedecer regra, ele não é obrigado a ser um poema longo demais, nem curto, é o poeta que diz, é o sentimento do poeta que diz ali, né? Então, assim, às vezes você fala, você escreve poucas linhas, mas diz muito, né? E às vezes você vai colocar muitas linhas, vai produzir muitas linhas e vai se perder, assim, às vezes no meio do caminho, né? Então, assim, é isso, é questão do sentimento. E obrigado pela... sim, desculpe. Eu vou recitar aqui o poema. Eu tinha deixado carregando meu notebook aqui, mas eu não sei como, acho que deu algum problema, mas eu acho que dá tempo aqui de eu recitar. É o seguinte, tem dois, Bruno, que eu acho que você vai gostar muito. Mas eu vou ler logo esse que eu prometi, que eu escrevi há 20 anos, quando eu estava no curso de História, né, lá em Sobral. Se chama Heresia. O que é verdadeiro? É o que se dita, que se impõe, se coloca de frente e atrás, nos cala e se cala. O que é certo? É o controlado, é o amarrado. São as leis antigas que se fazem assim, desse jeito. E o que é o discurso? É o oficial, é o intocável, é o inquisidor, é o medo que nos perturba, que nos apunhala. E o que é a crença? É a liberdade, é a prisão, é o ir e vir, é o seguir e não seguir. Se coloca nos olhos, se implanta na mente. Se coloca na frente e atrás. Nos cala e se cala. Qual é a resposta? Creio que quase nada, que quase tudo. É o torto e o direito. É o livre sem ser livre. É o enclausurado sem ser enclausurado. Dizem, é apenas nossa mente, pregando 1000 peças em nossas cabeças. Cara, muito louco isso, sabe? Falar essas ideias, porque Obrigado. me lembrei até do meu curso de História, né? Que eu vou ser bem sincero, eu não gostava muito das aulas não, porque eram aulas altamente maçantes. E aí, tipo, eu ficava preferindo ler outros livros. E o legal é que tu colocou essas expressões que a gente vê na historiografia, que aí eu tive um processo de déjà vu ainda agora. Contra a história da chama do falso absoluto, né, que existe muito nas faculdades e tal, nas universidades. E é isso mesmo, é questão de você criar a heresia contra esses cânones, né? E além do além, que é necessário sair dessas amarras tão idiotizantes que muitas universidades colocam, cara. Gostei. Me remeti muito a esse universo aí paralelo aí. Obrigado. Na hora, cara. Amigo Sátiro. Novamente. Eu
eu quero recitar um poema. Esse poema, Cláudio, eu acho que tu conhece ele, porque foi um poema que eu enviei para aquela nossa antologia, né, lá do grupo. Né? Ele é inédito, né, vamos dizer assim, mas eu gostaria muito de mostrar ele aqui e gostaria de... Vossa licença. Fique à vontade. E eu quero dedicar ele a Luciana, né? Eu escrevi pensando nela. O nome desse poema é Derreto-me para ser com você. O poema diz assim: num primeiro momento, derreto-me inteiro no ocaso do tempo. Nem sei dizer se penso ou se penso o que penso. O cigarro aceso eu deixo. Eu quero as cinzas no chão. E o cheiro do raio que rasga o céu escuro da boca e adormece os dentes, eu largo. Largo tudo quanto posso, como os restos de pele que se desprendem da gente, impregnam no quarto fechado, antes de uma faxina, assinala o importante fato de que nós viemos do pó e retornamos ao pó diariamente. Num segundo momento, teu hálito sussurrante dizendo abafado, eita, me faz aceso. Eu vou lá, eu consigo, eu vou lá, eu persisto, eu vou lá, eu prossigo. Meu espírito saindo em diáspora do corpo, agora diáfano, laço, se deita ao teu lado. Eu, viajando nas entrelinhas desse nosso fazer-nos a nós mesmos, descubro ser amor, aquilo que encontra em teu ser. Entregar a ti um pouco do que continha em mim. Derreto-me para ser com você. Massa. Bacaninha. Massa, viu? Bela declaração aí. Obrigado. Uma declaração de amor, né? Aí praticamente, né? E aí, o comentário que eu queria fazer antes de passar para a poesia, para a próxima poesia, é que a gente falava agora há pouco sobre a questão da liberdade na poesia, que depois do modernismo, depois daquela geração ali da primeira fase do modernismo, a poesia toda mudou totalmente de sentido, né? Até aquele momento você tinha uma poesia totalmente ligada a regras específicas, a você conseguir metrificar o primeiro com o terceiro verso, o segundo com o quarto, e aquilo ser considerado ser poesia em detrimento de outros. Então, quando vem esse movimento, você tem uma mudança de comportamento na escrita totalmente, né? Por mais que a segunda fase tenha vindo mais madura, com uma produção mais comprometida com as causas do país, mas aquela primeira fase movimentadora da poesia ali no começo foi a nossa herança para agora, essa liberdade na escrita, né? E separei aqui mais um poema para recitar. E que eu acho interessante que essa passagem vamos dizer assim, desse período moderno da história para esse período contemporâneo, que na verdade não existe linhas, né? Não existe movimentos, né? Não existe nada linear, né? Como existiam anteriormente, né? Anteriormente a gente via esses movimentos, né? Tanto nas artes como um todo, né? Um ia se sobrepondo ao outro, né? E quando um começava, o outro terminava. Era uma coisa meio que é como se fosse um querendo deixar o outro para trás, né? E hoje a gente percebe que, na verdade, eu acredito nós, enquanto humanidade, enquanto pensadores, enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos, a gente percebeu que não existe universais, né? Coisas que padronizadas, né? E que, na verdade, a gente pode beber de qualquer fonte e que tá legal desse jeito. Você pode ser parnasiano, você pode ser romântico, você pode ser aquilo, né? Ou você pode pegar características de todo, né? Eu acho engraçado, eu acho massa essas observações que tu faz, né? Porque eu percebo que tu tá estudando mesmo, né? É uma coisa que infelizmente eu não estou fazendo, né?
estudar mesmo a história como um todo, né? Eu tento estudar a história da arte como um todo, né? Não apenas da poesia, não apenas da escrita, né? Eu percebo isso, né? Eu percebo que esse período que a gente vive, não é que ele seja eclético, né? Mas que, na verdade, não existe nenhuma linha, né, a ser seguida, não existe... E o que nos dá mais liberdade, né, para fazer qualquer outra coisa, ou não, né? Deixar de fazer, né? Você, Com era isso. certeza. E Maravilha. eu agradeço que tu tenha tocado nesse assunto, que eu acho legal mesmo isso. Acho importante. E separei aqui um poemazinho para nós, não tem nome, como eu já falei, enfim. Tenho dilacerada toda a infante carne dos meus sonhos, toda a tênue corda de desejo que vibra musical na calada da noite e que reverbera em minhas células em busca de sacio. Propaga-se por minhas artérias a malvada senha da esperança, quase natimorta, porém teimosa, insistente e requieta. Sabe bem ela que não se pode seguir os ditames do real. Sabe bem ela que na teimosia, boa teimosia, ativam-se esses orvalhos cintilantes. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. E Glaucio, nosso amigo, qual é o Bruno? amigo Bruno. Vamos lá. Eu vou quebrar o protocolo novamente. Eu vou ler um poema desse livro aqui, meu, o Alt Ego, Alt Nihil, que... Deixa eu ver aqui. É um poema das minhas andanças sobre Teresina, né? No terreiro do Imperatore. O busto surge de um inexpressivo gesto, sem luta, sem nudez ou atentado ao pudor. As pessoas rosnam contra a falta de quadros de Dalí ou paisagens picaretas de Buller Marx. Formigas misturam-se com tequilas de boca em boca. A Antonino Freire é um fiasco notável. O Cine Rex manda tarados coçarem as mandiocas, cheia de multas do S-Trans em festa natalina. Mulheres abominam a câmara de selvagens, intocáveis pelo terno sujo de nódoa. Michês esvaziam de seus programas. Um número de shows de calores virando e chupando culhões como se fossem Guaraná da Amazônia. Rockers soprando seringas nos cabelos dos leões. O fermento da polícia entope corações de joões. Peça teatral de um amor Gogol Dolls. Viso vestir-me como um dandy prostituto, satisfazendo-me apenas por olhar a ovação dos pedestres, cheira cola, e bancários afundando-se na sarjeta imobiliária. Esta praça tão demolida pela penumbra da revolução, de anjos sucumbidos pela arritmia do umbigo com hérnia. Aprendo que mesmo assim ando como um grego, aqui nesse recinto da diversidade colonizada. Procuro apresentar o corpo de Torquato para as escadas cuspidas de chulés, para as plantas mofadas de calor incestuoso, para a castração de crianças que machucam a mão católica. Quero sentir a noite que reza em meus segundos, mas tarados por passear numa praça infiltrada de morfina e correria. Valeu. Ego Alt Nihil. Cara, Fui só um pouquinho prolixo. o Bruno, ele tem as palavras dele, ele tem sempre aquela postura provocativa, né? Eu acho massa por causa disso. E assim, ele está falando sobre ele, né? De certa maneira, mas não ele pessoa, ele cidade, né? Aquilo que ele experimenta. Sim. Que ele experimenta aqui. O Bruno é morador ali do centro de Teresina, e eu acredito assim que é também um cara que que tem contato com a cultura daqui de Teresina, essa cultura mais centrada ali mesmo, já de muito tempo, né? E é interessante por conta disso, é a cidade mesmo, cara, é a cidade que destrói, é a cidade que se desfaz, é a cidade que
que se refaz, né? Se refaz e esquece determinados aspectos que poderiam ser renovados e que infelizmente não são. Né? Inclusive, eu acho interessante o trabalho do Bruno em relação ao resgate, né? Essa curadoria que ele faz do Arnaldo, né? E poderia muito bem ser uma coisa que tivesse esquecido, mas Bruno está aí, tá trazendo, né? Inclusive, uma coisa que poderia estar silenciada, poderia estar esquecida. Interessante. Porque se for depender, né? Pode falar, Luiz, desculpe. Não, eu estava só finalizando. Eu acho que isso resume a postura do Bruno, né, em relação à poética dele, em relação à vida mesmo, que ele escolheu fazer mesmo. Interessante. Inclusive, nós tivemos a alegria de ter o Bruno, né? E foi nesse momento que eu conheci o Bruno até. Ter a live Legado, né? Que foi o Jailson, entrevistou ele, né? Sim, sim. E tem até hoje está no YouTube do Piauí, né? Até deixo o convite para quem quiser conferir. Lá tem muita live boa, tanto live piauiense, outras lives assim de bate-papo. Tem o Prisma Poético, né? Que o Bruno e o... Tem novidade aí, viu? Francisco Gomes estão à frente também, que o Luiz Sati participou, né? Também, e outros poetas. E assim, eu vou quebrar, Bruno, eu vou quebrar o protocolo. Ótimo, isso é bom. E o seguinte, aproveitando Teresina, você falou de Teresina, tem um texto aqui que eu escrevi que eu não considero assim, um texto, não é dos meus melhores textos, mas a sua leitura me lembrou ele, né? E é um pequeno texto aqui, não poema, mas é um texto, que é o seguinte, porque eu nasci em Teresina, só que eu fiz praticamente só nascer, mas tive várias temporadas em Teresina, devido ao que eu vou ler aqui, vocês vão entender. Se chama Teresina de Lembranças Doces e Amargas. Que é o seguinte, é o 2007. Né? Boa parte da minha existência eu morei em Parnaíba, cidade a qual me encontro hoje depois de ter residido no Ceará por uns tempos, e de idas e vindas acabo sempre sendo levado de uma forma ou de outra a visitar a capital, que em minha infância sempre visitei, pois acompanhava minha avó em seus exames rotineiros, viajando de 6 em 6 meses. Lembro-me da casa de minha tia, agora só na memória, onde ficávamos. Residência essa que agora existe apenas na lembrança, pois foi demolida para dar lugar a um estacionamento em frente ao laboratório Medimagem. Com o tempo, fui excedendo os limites da Frei Serafim, a caminho do centro e seus famosos caldos de cana com pastel, seus sebos de revista, e à medida que fui amadurecendo, a cidade também foi evoluindo, e de visita em visita, deparava com algo novo. Numa dessas, me deparei com 2 shopping centers, onde antes não havia, ainda por cima, no mesmo lugar, bastava apenas atravessar um viaduto, percurso este que costumava fazer a pé. Chegou a adolescência, e junto a ela, muitas novidades. Uma primeira Micalina, no auge das bandas de axé, e pulei feito pipoca na Pitacuja. Amanheci muitas vezes na Boate Tempo. Peguei muito ônibus lotado, caralho, calor infernal costumeiro. Certa vez dormi no banco da rodoviária e quase perdi o ônibus, que me traria de volta. Conheci paixões nessa cidade, as perdi também. Assisti filmes do Cine Rex e tantas outras coisas que, se aqui fosse relatar, dariam imensos parágrafos. Teresina deu minha vida. Nasci no Hospital Evangelina Rosa há 26 anos, da época hoje 40. Mas, ao mesmo tempo, esta cidade me recusou um irmão, que morreu ao nascer. Hoje quase não ando mais por Teresina, pois a minha avó já partira. E assim como muitas outras coisas, as quais eu conhecia, que hoje existem apenas em minha alma. O velho que deu lugar ao novo, o progresso, o tempo. Confesso que hoje em dia, o que sinto por essa cidade, Teresina, é um misto de saudade e alívio, uma relação quase que de amor e ódio.
de lembranças doces e amargas. Aprendi muito me perdendo em suas ruas e bairros de gente, muitas vezes hospitaleira, mas de algumas nem tanto. De gente trabalhadora e honesta, mas também de gente cheia de pose e que acha que é algum rei ou rainha em pleno interior nordestino. Pessoas que gostam de ajudar e que se preocupam com o próximo, mas outros que pensam que é apenas na posição e no vil metal. Mas é assim, em todo lugar, como em toda história, em qualquer lembrança. Cara, adorei, cara, adorei. Puta que pariu. Tu falando isso aí, eu retornei quando tô falando a Templum, cara. Eu me lembro que a Templum Panteon era no auge do sucesso. A boate muito louca. E o show do Vini, cara. Quando o Vini tocou aqui, foi no auge, sabe? Uma época muito louca e transgressora de Teresina, sabe? Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E época do que a gente frequentava até a chamada Boate dos Pivas, lá no Riverside. E era uma época muito louca. E eu moro perto do hostel que tu falou, é o Prontomed, né? Ah, da Medimag, né? Do Medimag, O Medimag, eu moro próximo. A Medimag era uma casinha, era uma casa. Eu lembro que na época que da minha infância para começo da adolescência... É na Barroso ali, é claro. Não é na Barroso, não. Paysandu. Na Paysandu. E era uma casinha. E hoje é um imenso prédio. Né? Imenso prédio e na frente virou estacionamento, né? Que ficou necessário. Fez ampliou lá, cara. Mas a casa da irmã da minha avó, onde a gente se hospedava, passava às vezes 2 meses lá, era em frente mesmo. Né? Não era na esquina, mas era na casa ao lado. Né? Mas é mais ou menos isso aí. Cara, eu gostei demais, porque remeteu praticamente também à minha infância e adolescência ali também, né? Porque a questão aqui do centro de Teresina, eu gosto de andar por todos os tipos de buraco que tem aqui no centro, né? Mas só que de um tempo pra cá, começou a questão do índice de violência e tal, e aí aos poucos, assim, à noite, eu tô até saindo pouco à noite, mas quando eu saio, é pra esbórnia geral mesmo, tá? Mas, e vamos para o Sátiro. Sou eu. Eu gostaria de mostrar mais um poema que eu diria, né, relativamente inédito também. Ele não está no Sentimento Postal, pessoal, conheçam, tá? Se tá publicado aí. Aproveitar aqui para falar merchan, como diz o Francisco, merchan. Eu gostaria de mostrar um poema que é um poema que, como eu já disse, eu já mostrei. Notamente esse, poema. E ele diz assim. Poema não, poesia, perdão, pessoal. Poesia. É quando as palavras encontram seu gesto e este preserva um ato capaz de reuni-las em versos. E o poeta, atento a elas, feição de respeito, talvez espanto, no exato momento em que as recebe, descobre não serem suas essas palavras, restando, portanto, apenas devolvê-las ao mundo, aderir a elas e professar seus sentidos. O que as palavras reunidas exprimem, entretanto, só o poeta é quem pode dar. Valeu, cara, parabéns. E dialoga Lindas imagens aí. Dialoga muito com o que a gente falou agora mais cedo, né? Eu estava falando do que o Bruno tinha comentado, né? Sobre a questão da poesia, né? Só o poeta é que sabe, né? Só eu deixei de ouvir vocês novamente. O poeta que sabe como ele vai. Vou dar uma saidinha de novo, aí vou entrar novamente. Tá bom. Vamos ver se a gente espera só um segundinho aí para
para ele voltar. Pessoal, aproveitando, deixa eu me arriscar aqui, agradecendo as pessoas que falaram aqui, Anice Veloso, do Piauí Poético, deixa eu ver aqui, a Luciana, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver, isso aqui é péssimo aqui para olhar. A Ana de Lua, Yara Patrícia, né? O Jefferson, Cícero, Tarcísio, perdão, e Anice. Obrigado, gente. Obrigado, viu, pessoal? Eu cheguei a ver o Souza Filho também. Souza Filho comentou. Sim. Né? Desde já, pedindo desculpas aos que a gente não comentar aqui, né? Mas agradecendo a todos. Socorro Brasiliense também. Tásmida também. Né? Deixa eu ver aqui. Muita gente entrando. Caso vocês vejam mais alguém. José Paraguaçu também, Marcelo. O Adilson Apiaim também. Muito, muito obrigado. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Jailson, agora seu poema, né? Exatamente. Eu também escrevo poemas bem pequenininhos, 3 versos no máximo. Eu não chamo de haikai porque haikai tem a quantidade de sílabas, né? Seria muita pretensão, mas eu escrevo uns poemazinhos curtos e eu vou recitar um deles agora aqui. Saiamos da intragável presença de nós mesmos. Nossa. Sintético, bem sintético. Lembrou assim do espanto que às vezes eu sinto na hora que o Bruno recita um poema curto dele, aí ele é apenas 2 versos, aí eu penso que não, ele tem que dizer, só acabou. Acabou. Mas a poesia não precisa ser longa, não. A poesia, basta ela exprimir um sentimento, pode ser algo, pode ser uma palavra, mas pode ser poesia. Isso. E até quando você ficou sem escutar, eu estava falando pro Bruno e pro Jailson, justamente que o seu poema fala também, né? Principalmente no final, quando você coloca, que é o poeta que dita, né? É o poeta Sim. que vai ditar. Até porque as palavras já existem, né? Nós somos como artesãos, né? A gente pega esse material que já existe e tenta transformar em algo que expresse aquele sentimento, né? Eu acho que na verdade é isso, né? Bruno, o que você tem pra gente agora? Cara, eu vou ler aqui o primeiro poema que eu fiz, acho que aos 19 anos, para minha primeira transa. O nome do poema chama-se O Adolescente e a Deusa Tá. Quem é a Deusa Tá? É a Tátila Beatriz, transexual. Sorrisos nas coxas longas e veneráveis, nessa noite tão abafada de casos pedófilos. Uma noite custa uma vida pela imagem cósmica, atarefada de esmaltes e vaselina de cacau. O adolescente pôs-se a ler Jacques Monod, e a deusa se cicatrizava assistindo Chaves. Pedaços da Mata Virgem ao lado, e um bode servindo de escudo para atrair átomos do formigueiro. Começa a produzir tentáculos bípedes ajoelhando-se, diante da promissora reunião sumária. O adolescente praticou boxe na cama silicone. A deusa foi abatida pela cola espinafre da janta. Dos gemidos de Vicente Celestino dos dois, o Caruso seria um umbigo em lavagem de anel de couro. O adolescente rimou lampião com sunshine. A deusa plantou sebo no corpo oxigenado de operações,
transfusões e aplicações evangélicas, de processos judiciais que poderiam lhe empalar. Os dois seguiram pela civilização freudiana e encaixaram os orgônios em suas obras provisórias. Esse poema eu fiz em homenagem a Tátila Beatriz, porque até então essa questão da sexualidade era algo que eu sempre coloquei assim, a arte e a questão da sexualidade, né? Sem uma questão de rótulos, essas coisas. E eu vejo assim que é um dos meus poemas assim mais emblemático desse livro, porque o Francisco Gomes, quando leu o livro, ele falou: Bruno, as tuas sínteses, né? Nem as tuas sínteses, as tuas sínteses poéticas, tanto sexuais como essa transgressão artística, tu tem que colocar isso em livro. Eu falei, cara, eu já tenho até o título, né? O título veio de uma frase do Paulo Leminski, né? Alt ego, alt nihil, ou eu ou nada. E eu tenho um profundo respeito por esse meu livro, sabe? O Alt ego. Eu acho que esse aqui foi meu primeiro livro mais trabalhoso, depois foi o Zeitgeist, né? Que é um livro mais peculiar na minha bibliografia. Massa, amigo. Ousadia, né? Sempre, né? Só um tiquinho. Vocês estavam falando aí da questão. A gente estava falando de falar pouco, né? Tinha a questão que até o Jair falou, né? Dos haikais, mas que não iria usar de chamar de haikai, né? Devido à questão do trabalho, das sílabas e tudo. Eu passei muito tempo admirando o haikai. Muito trabalho, os trabalhos de Milo Fernandes, o Paulo Leminski, principalmente. Mas eu resolvi no ano passado, de repente deu um estalo e surgiu o nome Haikaus, né? Haikaus, devido ao que a gente estava se encontrando nos primeiros meses da pandemia. E de quem passou a vida toda sem escrever nenhum haikai, ou pelo menos algo que vai aí no rumo, né? Eu vou ler alguns aqui que eu escrevi, né? Eu, de repente, em 5 meses, eu escrevi cerca de 120, que eu chamo de haikaus. Eu não vou nem chamar de... Vou falar que nem o Jair, eu não vou me aventurar a chamar de haikai, não. Vou chamar haikaus, que aí pronto. Que aí quem, de repente, vê assim, mas isso não é um haikai. Não, isso não é um haikai, não. Isso aqui é um haikaus, tá certo? Que é o seguinte, por exemplo, eu coloquei aqui, isolados, penso, já éramos. Quem sabe, reflitamos. Aí tem outro que diz assim, aqueles que dizem não saber o que com o tempo fazer, ainda não olharam ao redor. Em nome da economia, tem até louco que libera e alimenta a pandemia. Medo eu tenho, mas até ele está confinado, né? Então, assim, e outras coisinhas aqui que a gente foi colocando, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, brincando com aquela frase famosa, né? Amigos, Covid à parte, fique em casa. Não vem aqui passar Covid para mim, né? Deixa eu ver só mais um aqui. Sem aulas para ministrar, sem jornais para editar, sobrou papel e caneta. Né? É o que sobrou, principalmente no primeiro mês, que nem aula a gente teve, né? Porque eles estavam vendo o que fazer ainda. Né? Aí, vocês mostraram, houve aquele caso do tapa que o mendigo levou. Aí eu coloquei, o tapa naquele mendigo só foi realmente sentido pelo verdadeiro humano. Né? Mas o que colocar no lugar do outro. Mas né? Como eu fiz a promessa aqui para recitar aqui um outro poema que eu acho que o Bruno, vocês três vão gostar, que é o seguinte. É algo que eu fiz em 2013, que foi uma série que eu me pus, né, a escrever um capítulo por dia, onde foram 20 personagens, mulher, homem, até morto,
né, como é o caso desse, é um morto. Né? É 20 personagens em 20 lugares, né, 20 países, ao som de 20 músicas, né? E observando 20 imagens. Né? Então, assim, eu me imaginei, eu me imaginei sendo um funcionário da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Né? Vocês sabem o que aconteceu, né? Nessa época, né? Sim, sim. Então, e coloquei, as músicas eram do Bon Jovi, eu coloquei uma Dead or Alive, né? Pra essa. E fui escutando e fui escrevendo. Aí eu disse o seguinte: acenda este maldito cigarro no exato momento em que minha vida já se foi. Assista os milésimos segundos que ainda me restam de pensamento devidamente hostil. Observe como me sinto um idiota por não ter calculado e nem tampouco previsto esta derrota. Tantas palavras sem sentido, tantos atos inúteis, nesta disputa que parece não ter mais fim, neste jogo político disfarçado de boas intenções, líderes malditos que vivem a estapear uns aos outros enquanto nós, dóceis, obedecemos, serviçais e cabeças baixas, no intuito de nos mantermos iguais numa política de merda que abraçamos ou fomos obrigados a obedecer. Tanto discurso e tanto falatório e agora meu mundo prestes a explodir. O pensamento dos familiares que nunca mais tocarei, enquanto fecho os olhos e meu ódio cresce ainda mais do que a tua percepção pode alcançar. Meio que cambaleante, me dirijo à tua presença, com um olhar disposto a desenterrar até os mais obscuros segredos. Observe, no meu rosto, carrego um mórbido sorriso capaz de assustar. Assista o tamanho da minha dor nesta trágica hora em que estou prestes a morrer. Acenda, não seja tímido. Acenda logo a porra deste cigarro e acabe de uma vez com isso. São milésimos de... Cara, gostei. São um milésimo de segundo quando o cara percebe que da explosão, né? Vem a explosão e ele, aquele milésimo de segundo eu quis trabalhar, né? A mente dele, né? Sim, sim. Bem interessante. Apesar dos pesares, né? Sati parece que ele tá pedindo aqui novamente. Minha gente, eu acho que agora vamos à última rodada rapidinho, pra gente fechar. Sim, sim. Pronto. Senão o pessoal daqui a pouco começa a dormir, né? Bastante, né? Eu acho que a minha internet aqui deve estar com algum probleminha, deve estar caindo. E tem hora que eu deixo de ouvir vocês, aí eu saio, né, para voltar. Legal. Sátiro, eu estava falando aqui, vamos para a última rodada, rapidinho, para a gente fechar. Bora lá. Agora eu vou recitar um bem curtinho, né? Acho que eu recitei, todos os outros que eu recitei foram bem longos, né? Esse é bem pequenininho, é um poema de 2012, ele está no Sentimento Posto. Certo? O que é interessante da obra é que cada poema tem sua data de nascimento. Né? Então, esse poema foi um poema que eu escrevi exatamente no dia 14 de outubro, né, de 2012. Né? Uma data bem recente da que a gente está agora, né? Vamos dizer assim, um mês. E o nome dele é Bagaço. Né? Foi um momento assim que eu estava me refazendo, né? Enquanto pessoa, enquanto ser mesmo. Né? Acho que em alguns momentos da nossa vida a gente passa por isso, né? Essa coisa de se refazer, de recomeçar, né? Então é isso, Bagaços, e ele diz assim: fermento inteiro em bagaços, enquanto cato pedaços de mim, e redesenho em novos traços um ser que em si poemazinho. Nunca fiz do nada versos, nem dos versos nada assim. Legal. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, cara. Obrigado. Valeu. Jailson? Maravilha. Pronto, separei aqui um poemazinho para a gente encerrar, poema que eu gosto bastante.
Daqueles poemas que saem só de uma vez, assim, eu acho que eu fiz em uns 5 minutos. Né? Mas também tem poemas que demoram aí vários meses para ficar pronto. A produção literária tem essas coisas. Uma rama dorme profundamente na confusão dos galhos, hiberna carinhosa na imensidão das raízes e na história interior do solo. Uma dama salta sobressalente na escuridão do quarto, chora inescrupulosa na vastidão da dor. Chuta viçosa, a decepção tintou. Um poema vaga no concerto queimoso das taças, no doce amargo das palavras. Vaza grosseiramente da sutura mal limpa das chagas. Um poema salta flagrante, sublime, sanguíneo da carne. Parabéns. Massa. Muito bom, irmão. Bruno? Vamos lá. Um poema inédito agora. Brusca andança por um país devastado. A insana consciência de se sentir um só. Apunhalei nascimento e morte. Nenhum pânico. Apenas a face estilhaçada. Massa. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Minha gente, e vou fechar aqui, né, agradecendo novamente a todos, né, que estiveram aqui conosco, né, e dizer que foi uma honra, né, antes de estar aqui, foi uma honra estar com vocês aqui, um prazer grande mesmo, tá bom? A gente bater esse papo. Vamos marcar de novo outro, né? Bate-papo foi bom demais. Eu acho que o pessoal gostou muito, né, pelos comentários e tudo. E assim, nessa mesma série que eu fiz, que eu falei do morto, né? Como eu acabei recitando alguns poemas mais, vamos dizer assim, mais amargos, né? Dessa vez, vou fechar com um que fala de esperança, né? Que fala de esperança mesmo em meio a um cenário tenebroso, né? E dessa vez eu pensei no Afeganistão 2007, o ano de 2007 no Afeganistão, mais uma vez uma música colocando uma imagem, né? E diz o seguinte: seria uma mulher, né? Uma mulher no Afeganistão que eu chamei de a inocente. Pensamento mais que triste, sincero, por toda uma destruição, completa perda de noção e do sentido. Nos atos vilmente engendrados, por quem nem mesmo liga para a palavra hoje raramente executada. Sim, é esta mesmo que vocês pensaram, o amor. E eles agem, separando famílias, destrinchando vidas, um povo a lamentar, causando despedidas apressadas junto a bombas que explodem, deixando vestígios duros demais para esquecer, mesmo que você seja o mais tirano dos insensíveis tiranos. Porém, eu insisto em manter a minha visão na direção desta flor que nasce, mesmo em meio a tanta discórdia, grosseria, estupidez. E até me permito viajar para muito além deste cenário e de encontro a campos mais serenos e até felizes. Um lugar onde a troca de afeto não seja condicionada pelo poder e pela posse. Que os homens bons sejam aqueles realmente humildes. Que não acordemos ao som de mortais rifles e difíceis pregações. Que haja lei, mas não a lei de um, a determinar o ir e o vir. Talvez eu seja inocente a pensar assim, e de certa forma eu até sou e agradeço, mas é somente desta forma que eu consigo esboçar um sorriso que nem você, que parece saber tudo, consegue perceber. Sim, um sorriso. Você seria capaz? Você seria capaz agora? Valeu, cara. Valeu. Bacana. Bom demais, viu? Bom demais. Foi legal. Muito bom.
Obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço aí, Klaus. A gente está precisando de esperança, cara, nesses tempos tenebrosos mesmo, viu? Sim. Com certeza. E eu acho que. E aí eu queria dedicar essa minha. Sim, desculpa, perdão. Não, pode ser. Não, o que eu queria dedicar a minha participação aqui na live, eu queria dedicar ao grande cartunista Ota, né, que faleceu recentemente, que é um cara que tem uma contribuição enorme para a própria contracultura do desenho e que foi um grande editor da saudosa revista Mad, né? Aí com o tempo eu vou até publicar depois aí no meu Instagram algumas páginas dela. E eu dedico essa live à memória do Ota, cara. E obrigado por vocês aí também, viu? Valeu. Tá todo mundo de parabéns. Eu acho que essa troca, né, essa oportunidade aqui de a gente estar trocando essa ideia e melhor ainda, né, trocar ideia e que outras pessoas possam participar, possam interagir também. É muito legal, né? Acho que é uma das coisas boas, né? Vamos dizer assim, de tanta coisa ruim, tanta coisa questionável, uma das coisas boas que a tecnologia nos proporciona é isso, né? Essa possibilidade de fazer essas conexões, esses links, né? Daqui, só que eu conheço mesmo pessoalmente é o Bruno, né? O Klaus eu ainda quero ter o prazer de conhecer, o Jailson, a galera toda ali também, eu quero ter o prazer de uma hora a gente trocar uma ideia mesmo assim, tocar na Parnaíba. Permitir mesmo, né? Então, o legal disso tudo aqui é isso. Mesmo à distância, a gente está trocando essa ideia e poesia melhor do que essa não existe. Pronto. Amigo, pois. Vamos. Maravilha. Boa noite a todos, né? Uma boa noite a todos. Boa Obrigado noite, pela valeu, presença. valeu. Até logo. Valeu, cara. Obrigado. Até a próxima. Até logo, valeu. Tchau, tchau.